algo sobre isso. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João 3, nós vamos ler apenas o versículo 30. João 3, versículo 30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quantos já ouviram essa frase? Quantos já cantaram essa frase? De fato, tem uma música muito famosa, né, que a gente canta, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Essa música aí, né? E queridos, nós pegamos esse trecho e fazemos dele muitas vezes a nossa confissão, a nossa convicção e a nossa teologia. Só que eu quero te propor uma reflexão um pouco diferente essa noite. Entender o contexto no qual essa palavra foi dita e entender o que Deus tem para nós, ok? Eu sei que parece que não vai chegar em lugar nenhum, mas fica tranquilo, a gente vai chegar num bom lugar, tá bom? Mas basicamente o que aconteceu? Quem está falando esse texto aqui é João Batista. João Batista é primo de Jesus, ele era 6 meses mais velho que Jesus. E João Batista, ele já era um pregador famoso. Ele estava no deserto pregando e as pessoas iam até o deserto para ouvir João Batista pregar. E João Batista pregava o arrependimento. João Batista era o tipo de profeta raiz, meu irmão. Basicamente a mensagem dele era raça de víboras. Começava assim, né? E aí ele chamava as pessoas a um lugar de arrependimento, mas João Batista também começou a anunciar que Jesus, ou que o Cristo viria, que o Messias viria. E João Batista começou a falar sobre isso. Então Jesus vem. João Batista, quando vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu, ele é o Cristo, ele é o Senhor. E querido, eu não sei se você tem primo de uma idade próxima à sua, mas meu irmão, se tem uma coisa que é comum nas famílias é uma competição, né? Tipo, eu vejo assim, aqueles moleque chinês, cara, moleque com 6 anos toca piano e já passou na Universidade de Harvard. 6 anos, velho, 6 anos eu tava comendo terra. E aí eu só penso assim, deve ser osso ser primo desse cara. Já pensou, né? Um churrasco de família. E seu primo que entrou em Harvard? Meu Deus do céu. E João Batista, ele não teve esse ego. Ele reconheceu, ele é o Cristo, ele é o Senhor. Beleza, isso acontece, João Batista batiza Jesus, e aí depois, Jesus ele entra no seu ministério, e o ministério de Jesus começa a ganhar popularidade, e alguns discípulos de João Batista acabam deixando João Batista e para seguir Jesus. Um deles, André, tinha que ser, né? E aí ele vai seguir Jesus. E aí o Zé Polvinho, quer dizer, os camaradas lá chegam para João Batista e falam o seguinte: Rabi, alguns dos seus discípulos estão seguindo aquele lá que você batizou. E aí João Batista disse: não foi eu mesmo que avisei para vocês que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não foi eu mesmo que falei que ele viria? João Batista diz: o amigo, eu sou o amigo do noivo, eu não sou um noivo. Quem tem acesso à noiva é de fato o noivo. Eu só vim anunciar, e o meu papel é me alegrar com a chegada dele. E nesse contexto João Batista diz: é necessário mesmo que meu ministério cada vez mais suma, e que o dele quem? Jesus, apareça. Amém? Esse é o contexto onde esse texto foi dito. Agora, por que pode ser um problema nós abraçarmos essa confissão e essa convicção para os nossos dias? Porque, sem entender esse contexto, querido, a proposta de Deus nunca foi que você desaparecesse. A proposta de Deus nunca foi uma anulação completa de quem é você para que Cristo apareça. Não, meu irmão. Jesus, ele quer aparecer através de você. Tem um teólogo que eu respeito muito, o irmão N.T. Wright, ele diz o seguinte: quando as pessoas são transformadas pela graça, elas se tornam mais elas mesmas. Querido, o você de verdade
só é possível a partir de um encontro com Jesus. Só que o problema é que Jesus, ele às vezes não, ele sempre quer se revelar através de mim, através de você, com o seu jeito, com o seu sotaque, com os seus trejeitos, com a sua forma de pensar. Jesus quer se revelar dessa maneira, e aí eu, muitas vezes estou dizendo que eu suma, que eu desapareça, e eu me obrigo a me tornar uma cópia mal feita de outra pessoa, ao invés de entregar a minha autenticidade para o Senhor. Jesus não quer roubar a sua autenticidade, meu irmão. Jesus não quer roubar a sua personalidade. Jesus, ele quer redimir quem você é, para o louvor da glória dele. Jesus, ele não precisa apagar você para que ele apareça. Não, meu irmão. Jesus, ele transforma você para que ele apareça através de você. Oh, aleluia, eu estou empolgado. Se eu continuar aqui, eu vou dar spoiler da minha própria pregação, então não farei isso. Mas sabe, quando eu olho para a vida do apóstolo Pedro, eu vejo um exemplo perfeito disso. O apóstolo Pedro, vamos ler. Lucas 5, versículo 1. É um texto um pouco maior, eu vou ler rapidinho. Se você tiver facilidade, acompanhe aí, ou você pode acompanhar aqui na tela, tá bom? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, repete comigo, Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para longe, onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Espera aí, deixa eu agora te contar o contexto disso aqui. Simão, no futuro ele vem a ter o seu nome trocado, chamado de Pedro. Ok, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas deixa eu te contar basicamente a história desse camarada ou de qualquer outro jovem judeu daquela época. Basicamente, o menino judeu, ele começa a estudar as escrituras com 5 anos de idade. E aí ele se dedica dos 5 aos 10 anos de idade a decorar os primeiros 5 livros da Bíblia. E você, quantos versículos sabe? Pensa aí, o moleque com 10 anos de idade sabe 5 livros da Bíblia decorados. Isso aí, só para eu não passar vergonha sozinho, né? Muito bom. Quando ele faz os 10 anos, ele recita esse texto decorado, e só os mais brilhantes são convidados para uma segunda escola, para uma pós-graduação. E aí dos 10 aos 12 anos, esses meninos eles vão estudar os profetas e vão estudar outros livros escritos e até preceitos rabínicos. Beleza, só os mais brilhantes vão estudar nos próximos 2 anos. Quando esses meninos completam 12 anos, e aí só os gênios são convidados por um rabi para se tornar um talmidim. A palavra talmidim significa discípulo. Então, só os caras mais geniais são convidados para se tornar discípulo. Todos os que caíram nas peneiras, né, nas classificatórias, eles têm que voltar para casa e fazer uma coisa: aprender a profissão do pai. Pelo fato de Pedro estar pescando, e a Bíblia fala que ele e o irmão dele tinham uma sociedade de pesca com o pai dele, então provavelmente Pedro foi um desses caras que não foi bom o suficiente para ser discípulo. Talvez Pedro carregava esse rótulo: você não conseguiu, velho. Agora, você já parou para pensar que talvez Pedro não gostasse de pescar? Imagina só, porque você esquece, não tem teste vocacional, né? Eu não sei se quando você estava no colégio você fez isso, assim, o pessoal vai, faz um monte de teste, daí você, para ver que faculdade você vai fazer, e obviamente você decide 100% ao contrário, e é isso, né? Porque a gente é assim. Mas naquela época não tinha, você ia ter
que seguir a profissão do seu pai. Agora pensa comigo, se Pedro não gostasse de pescar, que vida miserável, você trabalhar todos os dias da sua vida com um negócio que você não gosta, fedendo a peixe, e às vezes, frustrado porque não pegou nada. Talvez esse fosse o rótulo que Pedro carregava, você não conseguiu. Talvez, meu irmão, você carrega um negócio desse. Eu tentei entrar no padrão, eu tentei entrar na escolinha onde todo mundo fala igual, e pensa igual, e recita igual, e tem a mesma cara, e o mesmo jeito de ser, e todo mundo está fazendo, só que eu não consegui. E aí você tem que carregar esse negócio, não foi bom o suficiente. E aí um dia Pedro, depois de ter tentado a noite toda, tentado pescar a noite toda, a Bíblia diz que pela manhã ele estava lavando as redes, ou seja, já tinha desistido. Jesus faz uma proposta para ele, deixa eu usar seu barco. Agora pensa comigo, né? Você depois de um turno de trabalho, alguém fala, faz hora extra aí, você não vai ganhar nada com isso? Quantos se animariam? Não responda, por favor, para ajudar Jesus nessa demanda. Agora, vamos continuar o texto aqui. Versículo 4, você pegou o contexto, querido? Então, vou voltar ao versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais para seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Espera aí, olha o que aconteceu aqui. Pesca maravilhosa, Pedro pesca tanto peixe que ele teve que chamar os amigos, e não diz que só o barco dele quase afundou, dos amigos também quase afundou, era peixe demais, meu irmão. E aí lotou os dois barcos, e ele maravilhado com isso, ele falou, eu não sei se ele é um profeta, eu não sei se ele é Deus. Pedro, de alguma maneira, teve um reconhecimento de Jesus ser alguém especial, só que aconteceu um fenômeno com Pedro que acontece nas nossas vidas também. À medida que temos revelação de quem Jesus é, temos revelação de quem nós somos. Primeiro diagnóstico que Pedro faz, depois da pesca maravilhosa, é entender, eu sou pecador. Ele entendeu quão lindo Jesus é e quão feio eu sou, quão distante eu estou dessa realidade. Então Pedro diz isso para Jesus, afaste-se de mim porque sou um homem pecador. Versículo 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, aqui Simão é Pedro, tá bom? Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. Então eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu amo esse texto, querido, porque Pedro, ele tem um diagnóstico sincero acerca de si mesmo. Senhor, se afasta de mim, eu não sou digno de andar com você. E sabe qual é a resposta de Jesus? É, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Jesus não disse, Pedro, se você se esforçar, se você fizer a Bíblia, se você ler a Bíblia e fizer a oração para crescer, meu irmão, e aí você fizer tudo certinho, eu vou te mostrar o caminho, e aí se você gabaritar todas as escalas e fazer todo o beabá, Pedro, quem sabe um dia você se torne pescador de homens. Não, Jesus estava falando, Pedro, eu não dependo da sua capacidade, eu não dependo de quem você é, eu sei quem eu sou, e eu vou fazer de você pescador de homens.
Aleluia, esse é o nosso Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Jesus, quando comprou a sua vida, Ele comprou com o pacote todo, com todas as suas mazelas, falhas e limitações. E Jesus olhou para você e disse: eu posso investir, porque eu sei quem eu sou, e eu sei quem eu farei você se tornar. Aleluia, esse é o nosso Deus. Deus não precisa da nossa habilidade, Deus não precisa da nossa capacidade. Sabe o que Deus precisa? Da nossa rendição. Porque o cara que não pegou nada a noite toda, faz a maior pesca da vida dele, e de uma hora para outra, diante do maior resultado financeiro da vida dele, ele deixou tudo e seguiu. Aleluia! É isso que um encontro com o nosso Senhor pode fazer. Esse é o nosso Senhor. Então Jesus chama Pedro para caminhar com ele. Pedro, me segue. E Pedro seguiu. Tem um pastor americano que eu gosto muito, ele diz o seguinte: para que haja uma verdadeira conexão entre Deus e você, é necessário que você apareça. Deus quer um relacionamento com você, não com uma versão falsa. Por que essa frase é tão poderosa, na minha opinião? Porque, meu irmão, a gente é bom de fingir, né? Sabe, a gente veio para uma noite como essa, e tem um louvor tocando, e a gente fica emocionado, e a gente sabe os trejeitos de crente. A gente sabe a hora que está abaixando assim a música, você dá um aleluia bem alto, todo mundo vai achar: rapaz, ali é crente mesmo, hein? Aí você dá uma dançadinha, e o jeito de dançar peculiar nosso, e aí você diz glória a Deus, e você cumprimenta o irmão. E querido, você sabe como fingir que está tudo bem. Só que para ter um relacionamento de verdade, Deus não vai se relacionar com falsidade. Deus não vai se relacionar com uma atuação. Deus precisa que o você verdadeiro apareça. A proposta de Jesus para Pedro só foi possível porque primeiro Pedro falou: eu sou pecador. E no contexto dele, ele era mesmo. Jesus, Ele pode usar a sua sinceridade, não a sua atuação. Ele não te chamou para atuar, meu irmão. Ele te chamou para ser verdadeiro. Deixa eu te dizer, seus erros, suas mancadas, suas falhas, suas incapacidades, não surpreendem a Deus. A Bíblia fala que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Então o seu fingimento, ou melhor, a sua atuação de super crente, de que está tudo bem, de que a vida está em ordem, de que as coisas estão indo bem, de que não tem problema nenhum, pode enganar todo mundo aqui. Mas com Deus não cola, né? Aleluia. Eu ouço da parte do Senhor um convite dEle para a gente voltar a ser real. Uma comunidade que realmente faz a diferença sobre a terra, querido, não é uma comunidade de cópias. É uma comunidade de gente real, de gente de verdade. Às vezes, admiramos algumas pessoas e tentamos imitar o comportamento de algumas pessoas para ver se a gente se dá bem. Querido, isso daí é o que o mercado corporativo faz. Mas numa família, tem que acabar a atuação. Nós precisamos ser reais. Aleluia. Ontem eu falei uma frase aqui de um homem de Deus que me abençoa muito, e eu quero repetir: Deus não unge cópias. Não se permita ser a cópia autenticada
de qualquer outra pessoa. Seja real. Ontem, quando a gente estava lá no parque com os jovens, a gente estava falando sobre isso. A ideia não é que eu projete Jesus na minha mente e fique pensando assim, como será que Jesus agiria nessa situação? A ideia não é essa, querido. A ideia do Evangelho é eu entender que eu já sou um com Cristo. E Cristo quer se manifestar através do meu jeito de ser mesmo. Sabe, querido, eu costumava falar um negócio, está mudando, né? Eu estou ficando mais velho, isso está mudando, mas eu costumava falar assim, rapaz, eu não tenho jeito de pastor, não tenho cara de pastor, não falo como pastor, e glória a Deus, porque Deus pode me usar. Querido, Deus me livre ter que interpretar um papel que desde a eternidade eu já nasci para ser. Para que eu tenho que parecer pastor se Deus, desde o ventre da minha mãe, já tinha dito, você é isso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, para de tentar interpretar o que você nasceu para ser, você já é, meu irmão. Deus não precisa de uma cópia autenticada de mais ninguém, Deus precisa do você de verdade, aparecendo em cena. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia conta um momento que, eu vou ler aqui, Mateus 16, versículo 13, você está recebendo algo bom essa noite, querido? Mateus 16, 13, o texto diz assim, vou pular alguns versículos aqui, tá? Não, vai do 13 mesmo, desculpa. Chegando, aí pergunta, né? Por que o pessoal da mídia está estressado, ansioso, né? Um pastor desse, meu amigo. Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus faz a pergunta que talvez seja uma das perguntas mais importantes. Jesus diz, e vocês? Sabe, querido, se Jesus perguntasse para você, quem você diz que eu sou? E aí Jesus estabelecesse algumas regras. Eu queria ouvir da sua boca, quem você diz que eu sou? Não de acordo com o irmão Reagan. Não de acordo com o que você aprendeu no Rema. Não de acordo com o que o pastor Dedé prega. Para você, quem eu sou? Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Estar nesse ambiente maravilhoso, graças a Deus, nesse ministério maravilhoso, não substitui uma experiência, um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Você e eu precisamos de definições pessoais de quem é o nosso Senhor. Amém? Jesus pergunta no versículo 15, e vocês? Perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O que Pedro estava falando ali, ele estava dizendo, Jesus, você é o prometido. Você é a resposta de Deus para nós. Você é aquele a quem Moisés prefigurava. Você é aquele que Abraão viu quando estava no monte e disse, Deus proverá para si o cordeiro. Você, Jesus, é aquele que Isaías viu. Jesus é você. Você é o Deus encarnado. Você é o Emanuel. Você é a resposta que a gente está esperando. Ele teve uma revelação de Deus. Jesus inclusive fala isso. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Aleluia, olha que coisa maravilhosa. Existem níveis de revelação da parte do Senhor sobre a pessoa de Jesus que precisam ser pessoais a você. É muito bom, querido,
ler, estudar, aprender. É muito bom. Ouvir ministrações, ouvir homens e mulheres de Deus que nos inspiram, é fundamental. Mas ainda assim, é necessário aquele nível pessoal de revelação que só o nosso Senhor pode dar. Não substitua seu tempo de comunhão com Ele por um tempo de aprendizado. É muito bom aprender sobre Jesus, mas é fundamental estar com Jesus. Ah, mas Ele habita dentro de mim, Ele está dentro de mim o tempo todo. Sim, mas quanto desse tempo todo você está consciente dEle? Não substitua informações técnicas e teológicas. Não substitua o relacionamento por informações técnicas. É necessário o relacionamento. Amém? Jesus disse, então, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Versículo 18. Eu digo a você, Pedro. Eu digo a você que você é Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Até o momento, Pedro, ele era chamado de Simão, que é o nome de nascimento dele. A palavra Simão significa ouvinte, ou aquele que ouve. Não é engraçado que, quando a gente lembra da figura, do Pedro, do personagem bíblico Pedro, a gente pensa logo no falastrão, não no ouvinte, né? Não, fala sério. Pedro, ele faz algumas das afirmações mais poderosas do Novo Testamento e fala algumas das burrices, mais burrices do Novo Testamento também. Eita, falei alguma heresia aqui. Não, é verdade, querido. Pouco tempo depois disso aqui, Jesus fala, então, gente, vou morrer na cruz por vocês. Aí Pedro, agora que tinha ganhado uma moralzinha, ele fala, Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. Fala isso não, rapaz. Oxe, papo é esse de morrer? Aconselhando Jesus. Aí Jesus responde para ele, arreda-te, Satanás, você não cogita das coisas de Deus. Rapaz, o cara tinha acabado de ganhar o selo, receber a revelação do céu, agora chamado de Satanás. Esse é Pedro. Agora, curiosamente, a gente sempre lembra de Pedro tomando a frente, fazendo declarações e dizendo coisas e indo. Só que a identidade dele, e querido, essa é uma dica para você estudar a Bíblia. Na palavra de Deus, os nomes importam muito. Os nomes carregam identidade, tá bom? Na ótica bíblica. O cara que carregava a identidade do ouvinte, sempre que ele está perto de Jesus, ele é visto falando. Por quê? Porque, meu irmão, a presença de Jesus, ela tem o poder de trazer à tona a sua real identidade. Pedro carregava a identidade do ouvinte. Jesus sabia que ele seria um arauto, um proclamador da igreja. E perto de Jesus, Pedro, o ouvinte, ou Simão, o ouvinte, se sentia confiante para fazer declarações. Às vezes acertava, às vezes errava, mas pouco importa. Era a natureza dele redimida, sendo revelada por conta da presença de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, tem coisas que você foi chamado para fazer que só se manifestarão na presença de Jesus. Sua identidade real, ela se manifesta, se revela e vem à tona na presença dele, amém? Então Jesus muda o nome de Pedro, o nome de Simão para Pedro. Jesus provavelmente falou em aramaico a palavra Cefas, que aí em grego é Petros, que significa pedra. Jesus falou, você que era chamado do ouvinte, agora é pedra. E isso carrega a identidade de Pedro também. Pedro foi uma das colunas fundamentais para a igreja do primeiro século. Se você for olhar lá em Atos 2, quando vem o batismo no Espírito Santo, no dia de Pentecostes, todo mundo estava falando, tão bêbado. Pedro toma a frente, O que outrora era só o ouvinte, toma a frente, fala, senhores. Ele fala, varões galileus,
eles não estão bêbados não. Isso está lá em Atos 2. Ele começa: hoje se cumpriu a profecia, e Deus está fazendo, é algo que Deus está fazendo. E aí aquele cara tímido, aquele cara que era o ouvinte, mas que teve a sua identidade redimida por Jesus, agora no seu primeiro discurso, ganha 3.000 pessoas para Jesus. Eu gosto de pensar que foi 1.000 para cada vez que ele negou. Só para a conta fechar, né? O resumo da ópera toda, do que eu quero falar aqui, meu irmão, é o seguinte: Jesus, ele não quer anular você. Jesus, ele quer redimir a sua identidade. Jesus, ele não precisa que você seja menos você. Jesus deseja que você se torne o você de verdade. Ontem, enquanto nós orávamos aqui na reunião de staff, o Senhor colocou uma frase no meu coração. Ele disse: eu estou recuperando as configurações de fábrica. Às vezes a gente compra alguns aparelhos e param de funcionar, e a gente precisa trazer de volta as configurações de fábrica, as configurações originais, o jeito original que o fabricante pensou que aquilo funcionaria. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: ao longo da vida, das suas experiências, das suas decepções, erros e acertos, algumas configurações foram adicionadas em você que Deus nunca pretendeu. Alguns traumas de infância, algumas experiências que você viveu com relacionamentos, adicionaram configurações que nunca foi da vontade de Deus. Mas eu preciso te dizer uma coisa: a presença do nosso Senhor pode trazer de volta as configurações originais de fábrica, para que você seja o que Deus pretende que você se torne desde a eternidade, meu irmão. Você não vai viver a plenitude do seu sonho, projeto chamado, sendo uma cópia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu vejo o Senhor trazendo de volta as configurações originais de fábrica. Ah, mas quem pode fazer isso? Quem sabe as configurações originais de fábrica? O fabricante. Deus é o fabricante. E Ele lembra o porquê você foi criado. Tem um homem de Deus chamado Dave Robertson, e ele fala um negócio que eu amo. Ele diz o seguinte: quando o projeto da sua vida foi escrito, quando o seu propósito foi escrito, o Espírito Santo não simplesmente estava lá presente. O Espírito Santo era quem estava segurando a caneta, escrevendo o projeto e o propósito da sua vida. E hoje, meu irmão, Ele habita dentro de você. Então deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa gastar a sua vida com vídeos do YouTube, com treinamentos de qualquer treinador comportamental, para descobrir quem é o você verdadeiro. Meu irmão, o você verdadeiro que foi determinado desde a eternidade, pode ser revelado pelo Senhor Jesus, e o Espírito dele habita dentro de você, e Ele pode revelar isso para você. Deixa eu dizer uma coisa: pai e mãe, é nossa obrigação receber do céu a revelação da identidade real dos nossos filhos, porque o Senhor confiou a mim e a você a responsabilidade de sermos os arqueiros deles. Aleluia. Levanta a mão, pai e mãe. Senhor, obrigado, Pai, por revelação fresca do céu sobre a vida das nossas crianças. Senhor, nós queremos uma perspectiva profética sobre a vida dos nossos filhos, para educá-los, Senhor, não de acordo com o que nós consideramos o melhor, mas para educá-los da maneira que te agrada, da maneira que o céu vê os nossos filhos. Nós desejamos isso, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ah, meu irmão, eu estou empolgado. Eu vejo Deus construindo nesse lugar uma comunidade de crianças que sabem quem são. Nós não vamos ficar aqui como ovelhas medrosas falando: ai meu Deus, a ideologia de gênero na escola. Nós vamos ser corajosos, sabendo que lá em cima nós estamos formando avivalistas, e quando as nossas crianças pisam na escola, é a escola que muda. É isso que Deus está formando aqui, amém? Oh, aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. Querido, Jesus está trazendo redenção para quem nós somos de verdade, e isso sim afeta a nossa vida, afeta a nossa casa, mas afeta também os nossos filhos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Existe um nível novo em Deus, que só é possível quando você tem clareza de quem você é para Deus. Glória a Deus. Bill Johnson diz: a unção não destrói a sua personalidade, ela dá propósito e poder a quem você é. A unção de Deus não é para te tornar parecido com o ministro que você admira. A unção de Deus é para te tornar exatamente quem você é. Você imagina a dinâmica do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo? Pedro, iletrado, pescador, camarada que não estudou muito não. Usado tremendamente por Deus, um dos pilares da igreja. Paulo, o cara. Essa é a melhor definição de Paulo. O cara. Em Gálatas, o apóstolo Paulo ele fala assim, ó: ninguém na minha idade, na nação inteira, se comparava a mim. Pensa aí, gente. Lá em Filipenses 3, o apóstolo Paulo ele dá o pedigree dele. Ele fala, da tribo de hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Cara, daí ele arremata ainda, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Tá bom, vou ler lá. Vê aí, Luquinhas, Filipenses 3, eu não lembro o versículo. Aleluia, que eu estou citando aqui, os irmãos estão com uma cara de desconfiado. Querido, eu não minto não, tá? Quando eu citar o versículo aqui, eu posso estar errado no máximo, mas... Aqui, ó, versículo 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa ter razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. O apóstolo Paulo, o cara. Agora imagina Pedro tentando ser Paulo. Não ia dar. O nível do homem é muito alto. Imagina. Pedro falou, não, já que Paulo é tão erudito, então eu vou fazer uma coisa assim, eu vou pausar o ministério aqui e dedicar uns 4 ou 5 anos estudando, para ver se eu consigo pregar igual Paulo. Querido, Pedro não foi chamado para pregar igual Paulo. Assim como Paulo não foi chamado para pregar igual Pedro. O mesmo Jesus se revela nessa pluralidade. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios que por conta dessa pluralidade da igreja, Deus revela a sua sabedoria. A multiforme sabedoria de Deus é revelada na igreja por conta dessa pluralidade. Sabe, meu irmão, Deus unge gente diferente para mostrar que Jesus pode se manifestar através de gente diferente. Tem os mais ousados, tem os mais tímidos, mas é o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Aleluia. Sabe, eu tenho bastante coisa para falar ainda aqui, mas eu quero ser fiel ao Senhor com aquilo que Ele colocou no meu coração. Tem um homem de Deus que diz assim: Deus não quer que você desapareça. Então vamos parar de cantar que Ele cresça, eu diminua. Deus não quer que você desapareça. Ele quer que você floresça para que as pessoas vejam através de você como Ele é bom. Deus, Ele quer se manifestar através de você. Deus, quando chamou Gideão para a guerra, Ele poderia ter escolhido um general, mas Ele escolheu um cara que se sentia covarde. E Deus chamou ele.
Aleluia. Para revelar a grandeza dele. Sabe, querido, Deus vai mostrar a bondade e a grandeza dele para o mundo através da sua vida, do seu jeito, dos seus costumes, da sua forma de ser. E, querido, pelo amor de Deus, eu não estou falando de pecado, tá? Pecado é pecado e a gente tem que resolver isso. Aliás, Jesus já resolveu na cruz. Você tem mais é que abandonar porque você é livre, amém? A gente precisa entender que a gente já está livre e acabou. Agora, meu irmão, você não precisa se tornar um pouco mais parecido com fulano, cicrano ou beltrano. Você precisa se tornar muito mais parecido com o você de verdade. Porque Jesus quer se revelar através do você de verdade. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Eu citei isso domingo passado, provavelmente. Não diz que nós temos uma mente como a de Cristo. O convite de Deus para nós não é pensar como Jesus pensaria, agir como Jesus agiria. Não, não, não. O convite de Deus para nós é de fato ser Jesus aqui na terra. Sabe, querido, eu me sinto, eu tenho que explicar isso. Uma coisa é eu ficar estudando assim, se Jesus fosse pregar no Verbo Sapopemba domingo à noite, como ele agiria? Querido, isso é até legal, moral, ético, bonitinho. Mas a proposta de Deus é, Jesus vai pregar no Verbo Sapopemba esse domingo à noite, através de mim. E o que Jesus quer falar? Não é agir como Jesus agiria, é agir como Jesus está agindo. Ele está fazendo algo na terra agora, através de mim e de você. E nós podemos dar lugar para Ele. Amém? Aleluia. Você recebeu algo bom essa noite?